Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal do Professor Peterson e seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. A videoaula de hoje é de questão de concurso de MDC, máximo divisor comum. Só aqui nesse canal você encontra um material de qualidade, explicações rápidas e descomplicadas e questões de concurso atualizadas. Então não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nenhuma das minhas videoaulas. Vamos lá? Questão número 1, questão de 2024, Banca IBAD, Prefeitura de Joinville, Santa Catarina. Considerando que y é a soma do MMC e do MDC, entre os números 5 e 10, podemos afirmar que o valor da expressão 2 mais 3y menos 5 equivale a... Notem que y é a soma do MMC e do MDC. Depois que eu encontrar o y, aí eu vou ter que fazer 2 mais 3 vezes y menos 5 e aí eu encontro a resposta. Tá? Então vamos escrever isso daqui. Y é igual à soma do MMC mais MDC. Vamos dividir isso aqui em duas telas para a gente fazer então essa questão. Vamos encontrar agora então, pessoal, o MMC de 5 e 10 e o MDC de 5 e de 10. Até aqui, notem que o MMC e o MDC estou utilizando os mesmos passos. O que vai mudar será a partir de agora. No MMC, eu vou colocar um número primo de maneira tal que ele divida pelo menos um dos números. No MDC, é necessário que eu divida todos os números. No MMC, então, nós vamos começar por 2, porque o 10 é dividido por 2. Aqui vai dar 5, aqui continua o 5. Ninguém mais vai dividir por 2, nem por 3, agora vamos dividir por 5. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Terminei meu MMC, a resposta é 2 vezes 5, que é igual a 10. O meu MMC é 10. Vamos agora para o MDC. O 2 só divide o 10, então eu não posso utilizar. Eu vou utilizar já o 5, porque o 5 divide o 5 e o próprio 10. Utilizando o 5 aqui, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Eu já vou parar aqui porque eu não consigo nenhum número que eu vou dividir os dois agora. Eu tenho 2 e 1. Então, o MDC de 5 e 10 é 5. Tá? Nós temos uma propriedade aqui que eu vou falar para vocês. Quando nós temos o MMC de dois números que um é múltiplo do outro, sempre o MMC vai ser o múltiplo maior. Quando nós temos o MDC de dois números que um é múltiplo do outro, sempre o MDC vai ser o número menor. Gravem essa regra então. Vamos continuar aqui a nossa aula. Eu encontrei aqui então os valores do MMC e do MDC, agora eu vou substituir aqui. O MMC vale 10, o MMC vale 5. É 15 o valor do y. Então, agora, eu vou encontrar quanto que é a expressão aqui que ele colocou para mim. 2 mais 3y menos 5. 2 mais 3y menos 5. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 3 vezes 15 menos o 5. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 45 menos o 5. Tá? 45 menos 5 é 40. 40 mais 2 é igual a 42. Nós encontramos a resposta aqui, que é a letra A. Tranquilo, uma questão tranquila, não precisou de muita interpretação aqui, porque ele já pediu o que ele queria. Ele queria o MMC e queria o MDC. Vamos agora para a segunda questão. A banca AMUC 2024, Prefeitura de Lindóia do Sul, Santa Catarina. Um vidraceiro tem placas de vidro de 6 metros, 9 metros e 12 metros. E precisa cortá-los em pedaços iguais, com o maior tamanho possível, sem deixar sobras. Qual será a medida máxima desses pedaços? Eu frisei tudo isso aqui, pessoal, porque isso é importante. Ora, ele não está pedindo para você calcular o MDC aqui nessa questão, mas por interpretação você vai perceber que essa questão é uma questão de MDC. Por quê? Dado os números 6, 9 e 12, eu preciso cortar eles em pedaços iguais. Então, eu preciso dividir o 6 por um número, o 9 por um número e o 12 por um mesmo número para ficar os pedaços iguais. Se eu dividir o 6 por 2 e o 9 por 3, o 6 vai ficar pedaço de 2 metros e o 9 vai ficar pedaço de 3 metros. Então, não são pedaços iguais, tem que ser o mesmo número. E tem que ser o maior tamanho possível sem sobras. Ora, para não ter sobras, eu preciso encontrar um divisor dos 3 números ao mesmo tempo, ou seja, um divisor comum. Vou fazer um exemplo aqui para vocês para provar isso. Se eu dividir o 6 por 2, eu vou ter 3 pedaços de 2 metros. Tá? Se eu dividir o 9 por 2, eu vou ter 4 pedaços
de 2 metros mais 1 metro de sobra. Eu terei sobra. Por quê? Eu dividi um 9 pelo 2 e o 2 não é divisor do 9. Então, eu tenho que, para não ter sobras, eu preciso encontrar um divisor que é comum dos 3. Se eu dividir por um número que ele não é divisor dos 3, algum pedaço aqui vai ficar com sobras. Então, eu vou apagar aqui e nós vamos encontrar um divisor comum dos 3 e ele quer a medida máxima desses pedaços. Ou seja, ele quer o maior divisor comum. Então, é assim que é o contexto que a gente vai utilizar o MDC para resolver as questões. Situações que nós precisamos dividir, situações em que nós não podemos deixar sobra e precisamos encontrar a maior medida possível dessa divisão. Esse é o contexto do MDC. Vamos lá, então, encontrar o MDC de 6, 9 e 12. Eu preciso encontrar aqui, pessoal, um número que eu consiga dividir os 3 ao mesmo tempo. O número 2 só divide o 6 e o 12, o 9 não. O número 3 divide os 2. Então, vamos utilizar o 3 aqui. Aqui fica 2, aqui fica 3 e aqui fica 6. Ora, o 2 só divide o 2 e o 6, não divide o 3. O 3 só divide o 3 e o 6, não divide o 2. Eu não tenho mais nenhum número primo tal qual eu possa dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, o MDC de 6, 9 e 12 eu já encontrei, é o número 3, tá bom? Então, a maior medida possível dos divisores comuns do 6, 9 e 12 seria o 3. Então, a medida máxima desse corte dos vidros é o 3. Resposta, letra C. Se você pega um contexto desse e você não consegue interpretar e atrelar que tem que resolver com o MDC, mesmo sabendo o conteúdo, você não resolve uma questão dessa. Então, grave bem esse contexto aqui que pode cair o MDC. Banca VUNESP. Pessoal, esse é o tipo de banca que ela cobra um pouco mais do aluno. Mas você que é aluno do professor Peterson, você vai resolver esse tipo de questão, esse tipo de banca sem problemas. Vamos continuar então. Prova de 2023, uma prova da Defensoria Pública de São Paulo. Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir em saquinhos plásticos 3 tipos diferentes de parafusos, de agora em diante identificados como tipo A, B e C. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafuso, mesma quantidade. E sempre parafusos de um mesmo tipo. Também foi pedido ao ajudante que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafusos. São 103 parafusos do tipo A, 180 do tipo B, 228 do tipo C. O número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa vou frisar isso aqui também. Ora, pessoal, esse é um contexto também de MDC. Eu estou tendo que encontrar divisores, eu vou dividir os parafusos, ou seja, eu preciso de divisores, tem que ter uma mesma quantidade, ou seja, eu preciso dividir por um mesmo divisor, e o maior possível. Então, eu preciso encontrar um divisor que é comum dos 3 números aqui, 132, 180 e 228, e que seja o maior divisor possível desses 3 números. Vamos fazer aqui o MDC. Eu vou dividir essa tela aqui para que a gente consiga fazer em 2 partes. A primeira parte, vamos encontrar então o MDC entre 132, 180 e 228. Vamos lá. Os 3 números são divisíveis por 2? São, porque os 3 números são pares. 132 vai ficar 66, 180 ficará 90, 228 vai ficar 114. Por 2 novamente, sim, os 3 números são pares. Vamos fazer por 2. Aqui vai ficar 33, aqui vai ficar 45 e aqui vai ficar 57. Os números são divisíveis por 2? Não, ninguém mais aqui é par. Eles são divisíveis por 3? Sim. Como que eu sei quando o número é divisível por 3? A regra do critério de divisibilidade é quando a soma dos algarismos também é divisível por 3. 33, 3 mais 3 dá 6. 6 é divisível por 3, então 33 também será. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, então 45 será. 5 mais 7 dá 12. 12 é divisível por 3, então 57 também será. Aqui vai dar 11. Aqui vai dar 15. E aqui vai dar 19. Ora, o 11 só é divisível por 11, o 15 só é divisível por 3 e por 5, o 19 só é divisível por 19, em relação aos números primos. Então, pessoal, eu não tenho mais nenhum número primo tal qual eu consiga dividir os 3 números ao mesmo tempo. Então, a resposta do
DC aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Tá? Então, a maior quantidade de parafusos vai ser por 12. Tá bom? Só que o exercício não pediu a quantidade de parafusos. Se tivesse aqui uma das respostas, por exemplo, aqui, ó, uma resposta como 12, muitos alunos caem nessa opção. Isso porque a maioria dos alunos, quando fazem uma conta e essa conta, esse resultado está em uma das opções, ele já marca essa opção. Ele não volta para verificar se ele realmente fez o que o exercício estava pedindo. Mas você que é aluno do professor Peterson, sempre vai voltar para verificar se a resposta que você encontrou é que o exercício estava pedindo. O exercício está pedindo aqui, pessoal, o número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa. Eu encontrei 12, a quantidade de parafusos. Como que eu vou saber o número de saquinhos? Sendo que cada saquinho vai ter 12 parafusos. Eu tenho 132 parafusos tipo A, vou dividir por 12, vou ver quantos saquinhos que eu vou fazer, tipo A. 180, vou dividir por 12, vou ver quantos saquinhos eu vou ter dos parafusos tipo B. 228, vou dividir por 12 e vou saber quantos saquinhos eu vou ter dos parafusos tipo C. Note que a banca VUNESP cobra um pouco mais de conhecimento do aluno, mas nós vamos tirar essa questão aqui de letra. Continuando então aqui o segundo passo. Agora eu preciso fazer o quê? 132 dividido por 12, que eu vou descobrir a quantidade de saquinhos que eu vou ter do parafuso tipo A. Aqui dá por 1, vai sobrar 1, vou baixar o 2, vai dar por 1 novamente. E aí eu termino sabendo que eu tenho 11 saquinhos do tipo A. Tipo B. Eu pego os dois números aqui, dá por 1. Vai me sobrar 6. Vou baixar o 0, dá por 5. E eu sei que do tipo B eu vou ter 15 saquinhos. Vamos fazer agora do tipo C. Vai dar por 1. Vai me sobrar 10. Vou baixar o 8. 12 vezes quanto dá 108? 12 vezes 9. 12 vezes 9 dá 108. Então, eu sei que a quantidade de saquinhos, ou seja, o número de saquinhos, será 11 do tipo A, mais 15 do tipo B, mais 19 do tipo C. Fazendo essa somatória aqui, eu tenho que vai resultar em 45 saquinhos. Agora eu terminei tudo que o exercício me pediu. Agora então eu posso procurar para verificar se dentro das opções tem a resposta que eu encontrei. E nós encontramos aqui a resposta letra D, vai ser o gabarito. Terminamos então essa questão. Notem que eu trouxe uma questão que está trabalhando aqui com dois conteúdos, MMC e MDC, uma questão que veio mais fácil, porque o exercício está pedindo o que ele quer. Uma questão que nós precisamos aqui interpretar o que ele queria e resolver por MDC. E uma questão que ela exige uma interpretação e precisa também de uma atenção na hora de encontrar a resposta. Nós resolvemos aqui 3 questões, diversas bancas, e essa é a preparação que você vai ter aqui no canal do Professor Peterson. Mas, para que eu continue produzindo esses vídeos de qualidade, eu preciso do apoio de vocês. Então, se inscreva no canal, aperta o joinha e deixa no comentário o que você tem achado da aula. Nem que seja, a aula tá top. Isso já vai me ajudar bastante. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Terminamos a nossa aula. Não esqueça de assistir a próxima aula. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!